E quando o paciente ele visa performance, né? Porque a gente fala de performance, a pessoa pensa, é só levantar um peso a mais? Não, mas assim, uma melhora de resistência, uma redução, eu falo assim, como eu atendo atletas, às vezes quer correr mais rápido, quer diminuir um tempo na corrida, ou participar de provas longas, né, de triatletas. A gente conversou antes que o doutor atende atleta de luta, e cada modalidade, acredito eu, que tem uma diferença também no que você pode utilizar pensando no performance, e também tem questão de alguns esportes que tem doping, né? Como é que você faz isso, assim, essa modulação ali para esses atletas? Pois é, tem que ter um cuidado grande, né, com esses atletas e depende da modalidade. É tão diferente que, por exemplo, o paciente que pratica jiu-jitsu, por exemplo. A mão dominante dele, o braço dominante dele é o braço direito. Eu vou colocar ele no scanner para fazer a avaliação, eu vejo que ele tem uns balanços biomecânicos, o ombro dele direito é maior, o braço, o bíceps direito dele é maior. Isso vai causar algum problema para ele? Tem que corrigir? Não. Né? Porque a mão direita dele, dominante, é essa daí, né? Mas vai um paciente que corre lá, vai correr uma maratona. Eu vou fazer uma avaliação do paciente, ele tem a parte membro superior ou membro inferior muito maior do que o outro. Essa parte biomecânica é importante a gente avaliar. Então, sempre, toda essa parte de rendimento esportivo tem um custo, né? Então, sempre a gente faz essa avaliação, normalmente junto com o nutricionista, igual a gente tinha conversado, o educador físico, o fisioterapeuta é muito importante nessa etapa também, né? Que o fisioterapeuta consegue avaliar muito bem essa parte biomecânica. Então, desde o paciente o paciente faz natação, ou o paciente faz crossfit ou MMA, essa parte de atendimento tem que ser diferente de um para o outro. E como eu atendo bastante atletas, às vezes eles fazem preparações para provas longas, sei lá, vamos pensar num Ironman. Daí tem um volume de treino muito grande por um período de tempo. Ele pode fazer um acompanhamento, assim, utilizar alguns hormônios, algumas estratégias, e pensar que para a prova, sei lá, né? O Ironman não vai ter um doping, porque se for um amador, né? Se for atletas, tudo bem. Mas digamos assim, chegando perto de uma prova, de um campeonato, quanto tempo antes tem que ser feita essa reavaliação para retirada desses hormônios para ele conseguir chegar na prova bem, porque assim tem toda essa questão às vezes depois de como recuperar esse indivíduo e não ter complicações para essa prova. Como é que funciona? Pois é, normalmente paciente que vai praticar alguma atividade de alta performance, né, individualizada, que tem um programa antidoping, normalmente a gente não faz uso de nenhum tipo de substância de hormônio ou ergogênica que possa cair nesse antidoping. Nem antes para preparação. Não, porque normalmente a gente tenta evitar ao máximo isso acontecer. A gente sabe que o organismo... normalmente demora quanto tempo se eu tomar essa substância para poder sumir o hormônio no nosso corpo? 4 meses, 6 meses, mas isso não é individual, é de paciente para paciente. A gente tenta não correr o risco. Então, esses pacientes que praticam esse tipo de atividade, a gente usa de alguns outros ergogênicos, né, para poder melhorar a performance, mas com relação à parte hormonal e a parte de doping, normalmente a gente evita. Até porque o médico do esporte ele pode ter uma penitência, né? Se caso, tá meu nome lá, tô fazendo um acompanhamento do paciente lá que tá jogando o campeonato profissional lá de futebol, por exemplo. Aí o paciente caiu no doping. Quem que é o médico que estava acompanhando ele? Né? A gente pode ser banido também dessa competição por algum tempo, né? Pode ser julgado com relação a isso também, se não conseguir provar o que aconteceu. Mas tem variados casos. Tem caso, por exemplo, de um jogador do Santos aqui no Brasil, que caiu no doping porque ele comeu carne do Burger King lá que tinha substância proibida, por exemplo, no doping, né? Então, isso é importante. Essa avaliação do médico do esporte para esse tipo de paciente é legal também. Indicação, né? Eu atendo o pessoal do futsal aqui, e eles foram para Libertadores e aí fizeram doping lá, né? Mas antes de sair daqui, o pessoal tirou tudo, o whey, creatina e tal. Daí eu falei assim, não, isso não vai cair no doping. Mas se estiver contaminado? Eu falei, não, mas se estiver contaminado, eu falei, você tem que guardar a amostra disso. Eu falei, o problema é mais são os manipulados, talvez que às vezes pode ter alguma coisa. E eles fizeram o doping lá no momento que eles estavam no campeonato. Agora, já aconteceu de um paciente meu que ia para o Chile para participar de uma prova de triatlon. Um tempo antes, eles apareceram 2 horas da manhã na casa dele para fazer o teste, para ver se ele usava alguma coisa. Isso é comum, né? Assim, às vezes corticoide cai no doping, o paciente usa, vou usar B12 injetável endovenoso, cai no doping, né? Vou fazer soro antes da competição. Também pode cair no doping, porque
o doping lá, o antidoping entende que você está querendo mistificar alguma coisa que foi usada, né? Mas isso daí da gente conseguir fazer esse acompanhamento e o paciente poder ter alguém para ele falar, doutor, posso tomar dipirona? Né? Pra orientar, Ou doutor, eu tô mal da minha garganta, posso tomar tal tipo de coisa? Isso daí é muito importante. Para o paciente ficar mais tranquilo, na verdade, né? Mas para ele não ter nenhum problema com relação a isso. Que a gente sabe que tem gente que depois, com o passar do tempo, tem isso como objetivo de vida. Então, isso é muito importante para o paciente. Imagina ele se frustrar com relação a isso, né? Ninguém gosta. Acabar com tudo.